Queridos irmãos, que o nosso Senhor Jesus encontre em nossos corações terra fértil e preparada para que Ele possa então depositar sua sementinha de paz. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, onde reunindo as máximas dos aspectos morais do Evangelho de Jesus, no 11º capítulo, nos convida a uma reflexão sobre como nós temos exercido o amor para com o nosso próximo. O item 1 desse capítulo é justamente uma passagem muito conhecida por todos nós, registrada pelo evangelista Mateus, mas também contida nos evangelhos de Marcos e de Lucas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças. Eis o maior e primeiro mandamento. E eis o segundo, semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Baseado nesse que é conhecido como o maior dos mandamentos, eu coloco para que nós possamos refletir: será que temos amado verdadeiramente o nosso próximo? Naturalmente, quando nós trazemos à tona a palavra amor, muitos vão dizer, mas claro que sim, amo meu pai, minha mãe, meus filhos, meus irmãos, meus amigos. Mas, embora esse sentimento, já muito valorizado e importante, que nós nutrimos pelas outras criaturas, tenhamos dado o nome de amor, nós temos percebido que, por conta da nossa dificuldade moral, esse sentimento precisa ser trabalhado, embora, como eu disse, já tenha o seu valor. Porque nós amamos sim as criaturas, até o momento em que elas estão correspondendo com aquilo que nós almejamos. Basta que aquele ser amado, que nós afirmamos amarmos, venha nos contrariar, nos decepcionar. E todo aquele sentimento que nós nutríamos ou afirmávamos nutrir, dá lugar a outros sentimentos inferiores, muitas vezes chegando ao patamar do ódio. Ah, mas será? Um exemplo prático, imaginemos que ao chegar em casa, depois de um dia de trabalho, minha esposa me diga, olha, senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Eu então pergunto a ela qual é o assunto e ela então me diz, olha, eu queria lhe agradecer por todo esse tempo que convivemos juntos, pelas experiências, por tudo aquilo que tivemos a oportunidade de juntos experimentarmos, mas eu preciso lhe dizer que eu conheci uma outra pessoa pela qual eu me apaixonei. E eu gostaria de passar o resto da minha vida ao lado dessa outra criatura. E peço que você compreenda. Qual seria a minha postura de espírita, cristão? Diria ela assim, minha querida, fico muito feliz em saber que finalmente encontrou então a sua cara metade. Desejo que vocês possam ser muito felizes. No que depender de mim, você será a mulher mais feliz do mundo. Me passa o WhatsApp dele. Quero passar a ele as suas preferências, os seus gostos, para que ele possa realmente fazê-la muito feliz. Pois eu a amo e assim desejo que você seja feliz sempre. Talvez seja esse o modelo ideal, mas muito dificilmente nós teríamos uma posição desse tipo. É mais provável que viéssemos a dizer o quê? Eu lhe amo, e se eu lhe amo, você deve ficar comigo. É assim que você retribui tudo aquilo que eu fiz por você? Ou você vai ser feliz comigo ou com mais ninguém? Mostrando todo o nosso poderio de aprisionamento, o quanto nosso amor é possessivo e se acha dono das criaturas. Nós temos percebido com a doutrina espírita que não é este o caminho.
Leon Denis, por exemplo, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos lembra que o amor, como comumente nós entendemos na Terra, é sim uma força que atrai os seres com o propósito de uni-los, mas que o amor é muito mais do que isso. Que o amor está presente nas coisas mais simples e também nas mais sofisticadas. Que esse sentimento é uma força inesgotável, capaz de enriquecer simultaneamente aquele que oferece, como aquele que o recebe. Sendo assim, a única forma que nós temos de amar verdadeiramente as criaturas é justamente nos esforçando para isso. É fazendo esse movimento de doação, sem esperar nada em troca, sem desejar algum retorno daquilo que nós temos oferecido. Mas é natural que isso faça parte do nosso processo evolutivo. Não imaginemos que sejamos nós as piores criaturas do mundo. Longe disso, tudo é processo e estamos inseridos nesse processo divino de lapidação. Tanto que no próprio 11º capítulo, o espírito de Lázaro nos esclarece que em nosso princípio éramos apenas movidos pelo instinto e agíamos de maneira automática, reagíamos às coisas muitas vezes sem raciocinar de forma alguma, e nós fomos vivendo experiências, oportunidades foram sendo concedidas, e nós, enquanto espíritos imortais, nesse processo de evolução, fomos criando experiência, fomos nos amadurecendo, e nós atingimos o segundo nível, um novo patamar. E nesse patamar não era apenas o instinto que falava por nós, mas nós percebemos que surgiram as sensações. E tudo aquilo que eu fazia de maneira automática, espontânea, passa a gerar algo, não só em mim, como também nos outros seres. E eu continuo nesse processo e chego então a um terceiro nível, depois de muitas experiências, de muitas lutas e de grandes transformações. Esse terceiro nível é conhecido pelo estágio dos sentimentos, onde os sentimentos passam a fazer parte da nossa vida, da nossa existência. E o ponto mais sublime dos sentimentos é justamente o amor. Esse amor que enxerga o outro como irmão, como alguém que está junto conosco a caminho nesse processo de transformação diária. Mas por que será que nós temos ainda tanta dificuldade em exercitar esse amor, em doar esse sentimento nobre às criaturas? Sentimento que é capaz de gerar grandes transformações, fazer com que nós mudemos a forma de agir, de interagir, de pensar em relação aos nossos irmãos. Para vocês terem uma ideia como esse amor pode ser transformador e envolvente, me recordo de uma história narrada por um amigo espírita do estado da Bahia, ele que esteve em nossa região há alguns anos e que é de grande atuação no movimento espírita baiano, conhecido pelo nome de Peixinho, André Luiz Peixinho, que é filósofo, médico e grande trabalhador do movimento espírita daquela região, nos conta que ainda nasceu, já espírita, já dirigente de instituições espíritas na Bahia, também ocupara o cargo de diretor em um hospital. E nos conta Peixinho que certa vez estava ele sentado em seu consultório, quando entra um amigo médico dizendo a ele que alguém importante ali no hospital estava e que precisava falar com ele. Ele, num gesto automático, espontâneo, levanta-se e junto com esse outro médico vão ao encontro da pessoa que desejava falar com ele.
Durante a caminhada pelos corredores do hospital, nos diz Peixinho que ele então pergunta ao seu colega médico de quem se tratava, quem seria essa pessoa importante que ali estava e desejava falar com ele. E seu colega lhe esclarece que se tratava de Irmã Dulce. Peixinho então diz que para no corredor, olha para o colega e diz assim: mas a freira? E o colega, sim, confirma, a freira. E ele vai nos explicar por que dessa estranheza e da pergunta ao amigo. Pois, embora ele, espírita, militante, atuante, já dirigente, e ela, uma freira católica, ambos tinham algumas atividades de assistência social em conjunto. E pelo convívio muito próximo àquela nobre criatura, ele não tinha dúvidas da envergadura do espírito que ocupava aquele corpo franzino de mulher sofrida. E ele pensa consigo mesmo: mas o que eu poderia fazer para auxiliar uma criatura dessa envergadura? Mas ele se lembra que o mínimo seria justamente dar atenção a ela. E ele então aperta o passo e logo chega no saguão onde lá estava ela. E de longe ele percebe que realmente ela trazia um semblante que transfigurava a dor. Ele então, se aproximando, diz: minha irmã, o que eu posso fazer para auxiliá-la? E ela, com aquele olhar triste, diz a ele: eu preciso muito de sua ajuda, doutor. Eu estou sentindo dores horríveis. E ele então diz a ela: vamos até o consultório para que com mais privacidade eu possa lhe examinar e buscar os exames necessários para encontrar o seu mal e naturalmente ajudá-la nesse processo. Ela então abre um sorriso e chacoalhando a cabeça diz: doutor, o senhor não entendeu? E aponta uma maca. Aquela maca tinha uma criatura, um indigente, que já há 2 dias aproximadamente aguardava atendimento naquele hospital. Peixinho olha para aquela cena, fica um pouco constrangido naturalmente e pede rapidamente que aqueles profissionais que já o cercavam conduzam aquela criatura até um dos consultórios. Diz a madre para que aguarde ali um instante, que ele ia dar atenção àquele outro ser, mas retornaria assim que possível. E assim eles vão, apressam todos os exames, vai fazendo a consulta naquela criatura, e assim que eles entram com uma medicação, Peixinho então volta para agora finalmente dar a atenção devida à irmã Dulce. Mas quando ele se aproxima, ele nota que o semblante dela estava transformado. E ele então diz a ela: minha irmã, o nosso irmão já está medicado, já está em processo de recuperação e logo, logo estará bem. Agora venha, é a sua vez. E ela então, mais uma vez, chacoalhando a cabeça, diz: doutor, o senhor não entendeu mesmo? Mas o senhor já me curou. Pegou as mãos dele, as beijou e foi embora, sorrindo. Peixinho então nos conta que nessa hora ele entendeu. O amor daquela criatura era tão grande que transcendia o próprio corpo físico. E ela era capaz de sentir as dores alheias. É esse tipo de amor que Jesus tem nos convidado a experimentar. É esse tipo de amor que Jesus tem nos convidado a ofertar àqueles que nos cercam. Mas por que nós temos colocado tanta dificuldade nesse processo? Muito provavelmente porque nós temos carregado dentro de nós um velho sentimento, um defeitozinho crônico, que nós precisamos gerar todos os nossos esforços em combatê-lo. Será que nós ainda não estamos nutrindo demais o tal do egoísmo? Será? Muitos vão perguntar. Mas nós encontramos lá em O Livro dos Espíritos, na questão 913,
quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores: dentre os vícios ou dos defeitos, qual é aquele que se pode considerar radical? Os benfeitores então começam explicando. Temos dito muitas vezes, é o egoísmo. E eles então vão explicar por que é o egoísmo a nossa maior chaga. E eles então continuam dizendo: observem todos os vícios e verão que no fundo de todos eles há egoísmo. E enquanto não fizerem todos os esforços para combater justamente este mal, todos os outros defeitos continuarão existindo. Em outras palavras, enquanto nós não combatermos o egoísmo, nós não conseguiremos nos livrar dos demais defeitos que estão nos acompanhando. Não sei se acontece com um amigo que nesse momento nos ouve, mas às vezes eu percebo que eu acho que eu já eliminei certos defeitos da minha existência, mas quando eu menos espero, numa invigilância qualquer, aquele velho defeito ressurge, me deixando decepcionado, triste, com a minha própria conduta, com as minhas próprias ações. Mas isso acontece por quê? Porque a raiz, a base de todos os outros defeitos continua ainda viva dentro do meu ser. É o tal do egoísmo. Mas o que fazer então para que possamos começar esse processo de nos livrar do egoísmo, para que possamos ir deixando de lado não só ele, como todos os nossos defeitos, e termos condições de espalhar amor, de ofertar amor a todas as criaturas? E o melhor meio, o melhor método é justamente usando o antídoto frente a esse sentimento infeliz. E esse antídoto é muito conhecido por todos nós espíritas. É a tal caridade. Ah, mas quer dizer então que eu tenho que calçar os descalços, abrigar aqueles que têm frio, saciar a fome alheia? Claro, se nós pudermos fazer isso, é natural, é necessário, é uma questão social, inclusive. Mas a caridade que poderá realmente ter efeito contra o egoísmo vai muito além dessa caridade material. Embora essa caridade seja importante e seja ela uma porta para nos conduzir à verdadeira. E essa caridade maior está justamente no Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta aos benfeitores: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo a entendia Jesus? Olha que pergunta de Kardec. Ele quis saber justamente o que era caridade para o Cristo. E eu, naturalmente, na minha ignorância, imaginei pela primeira vez ao ler essa pergunta que seria ofertada uma resposta extremamente filosófica, complexa e longa, onde os benfeitores explicariam o que seria caridade no entendimento de Jesus. Mas, para minha alegria, a resposta veio extremamente simples. Responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Olha como está fácil. Nós precisamos de 3 coisinhas para nos tornarmos caridosos: benevolência, indulgência e perdão. Só tem um detalhe: está escrito indulgência para com todos, ou seja, ou melhor, está escrito no primeiro item, benevolência para com todos, ou seja, ser bom com todas as criaturas e não só com aquelas que nos tratam bem. O mérito está justamente em ser bondoso com aquelas pessoas difíceis que nos desequilibram, que ainda nos tiram do sério. Essas precisam de bondade. É a tal da indulgência. Ser indulgente nada mais é do que você compreender que, assim como todos nós, os demais estão aqui inseridos nessa escola chamada Terra,
com o propósito de se aperfeiçoarem. E nesse processo todo, muitas vezes, assim como nós, os demais erram, outras vezes acertam, e às vezes esses erros acontecem justamente com a gente, para que nós possamos ir lá e corrigir a criatura? Não. Para que nós possamos observar o erro alheio e fazer os ajustes em nós mesmos. É assim que nós nos tornaremos indulgentes, quando nós olharmos para o outro e não exigir dele aquilo que nós ainda não conseguimos ofertar. Nós precisamos compreender o outro como ele é e não exigir nenhuma mudança. Corrigir aquilo que for necessário em nós próprios. E o tal perdão? Muita gente diz assim, eu perdoo, mas não esqueço. O ato de perdoar é diferente do ato de esquecer. Quando nós esquecemos as coisas, muitas vezes pode ser um problema de amnésia, e não é esse o contexto do perdão. O perdão, muitas vezes, pode ser obtido até mesmo lembrando do fato ocorrido, desde que essa lembrança não venha acompanhado de nenhum tipo de rancor, de nenhum sentimento de mágoa. Basta que nós possamos se lembrar do ocorrido, livres de qualquer ressentimento. Quando nós conseguimos isso, é porque o perdão já foi instaurado. Então, meus amigos, o que está faltando para a gente colocar isso em movimento? Nós somos espíritas, já estamos cientes de tudo isso, nada que eu coloquei aqui é novidade, mas nós temos uma certa morosidade, uma certa dificuldade em colocar tudo isso para acontecer. E Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, no livro sobre a proteção de Deus, nos traz uma informação que cabe justamente nesta ocasião, nos lembrando que quando a criatura humana se permitir, veja só, quando nós nos permitirmos que o amor possa nos conduzir e nos manter, nós estaremos caminhando firmes rumo ao amor divino. Ou seja, depende só de nós. Não é quando Deus quiser, quando meu vizinho desejar, quando alguém deixar. Não, o processo é meu e eu preciso fazer com que ele aconteça. E olha que Jesus, quando aqui esteve, apertou um pouco mais o cerco para o nosso lado e muitas vezes a gente não se dá conta. Pois ele disse, eu vos trago um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, Jesus nos traz a medida do amor. Nós precisamos amar as criaturas como ele ama, sem julgar, sem exigir nada, simplesmente buscando em cada um aquilo que tem de melhor. Jesus não está preocupado com as mazelas que o Júnior carrega, com os defeitos que eu ainda arrasto. Ele olha para mim e busca em mim alguma virtude. E são nessas virtudes que ele coloca toda a sua convicção de que eu sou capaz de ser melhor e fazer melhor a cada dia. Jesus se preocupa com aquilo que eu tenho de bom e busca potencializar isso. Pois ele sabe que quanto mais ações no bem, mais coisas boas eu produzir, automaticamente eu vou deixando de lado os meus defeitos, os meus velhos vícios e vou transformando a minha existência. E nesse processo todo, eu começo a despertar para o amor. Eu começo a enxergar o outro como alguém que precisa caminhar junto de mim. É esse processo de despertar do amor que faz como o nosso querido Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que mesmo depois de desencarnado, já no plano espiritual, mesmo tendo feito um trabalho brilhante enquanto criatura encarnada,
continuou ativamente levando socorro, amparo, amor às criaturas que mais necessitam, comandando verdadeiras falanges de espíritos na área de saúde, e que certa feita nos contam os benfeitores, ele recebe a visita de um espírito missionário vindo de esferas superiores a pedido de Maria, convidando o venerável Bezerra de Menezes para trabalhar junto a ela nessas esferas sublimes. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes fica naturalmente lisonjeado com um convite tão especial, mas pede àquele benfeitor que, levando o agradecimento a Maria, pudesse interceder junto a ela, para que, se ele tivesse algum mérito, ainda que fosse pequeno, pudesse então continuar trabalhando na Terra, enquanto existisse uma criatura em processo de dor. É esse tipo de amor que é capaz de renunciar a si próprio para auxiliar o outro, que Jesus tem nos convidado. E só depende de nós começarmos. Esse amor que promove coisas incríveis no mundo, e que eu gostaria de compartilhar com vocês uma outra história que porventura também é vivida com uma outra criatura do movimento católico, também conhecida por todos nós, pelo seu trabalho maravilhoso em Calcutá, pois nos conta a história que Madre Teresa, frente àquela grande obra, recebia mensalmente a visita de um empresário. E esse empresário lhe ofertava um cheque de valor importante, cujo valor vinha ajudando de forma muito significativa a sua obra, a sua instituição. Mas toda vez que aquele empresário lhe ofertava o cheque, ela agradecia, mas convidava esse irmão a fazer um pouco mais. E fazer um pouco mais não era doar mais dinheiro, não. Era justamente olhar para os outros com um olhar diferente. Era poder doar do seu tempo, as suas atitudes, com aqueles irmãozinhos tão sofridos. Ele alegava naturalmente que não tinha tempo, era um homem ocupado e precisava ganhar dinheiro, até mesmo para continuar auxiliando a obra que ela tocava. Mas fato é que isso acontecia todos os meses, e numa das oportunidades, quando esse empresário chega para fazer a doação, ele se apresenta na recepção e pede à freira que vá chamar a Madre Teresa. Essa freira então entra pela instituição e não retorna. E ele começa a ficar impaciente, pois o tempo estava passando e ele, perdendo tempo, estava perdendo dinheiro. E ele então, incomodado, entra também pela instituição em busca de Madre Teresa. E, para sua surpresa, ao entrar em uma das salas, ele observa que Madre Teresa estava sentada em uma das macas, com um dos assistidos ao colo. E ele nota que aquela criatura, aquele assistido, estava em um processo intenso de dor. E Madre Teresa, sem ter muito o que fazer naquele momento, o acariciava maternalmente. Oferecia a ele todo o seu carinho, o seu conforto, como um verdadeiro filho ali em seu colo. O homem fica observando aquilo da porta e percebe que Madre nem se importa que ele está olhando. E ela acaricia com muito carinho, com muito cuidado, até que parece que o semblante daquele assistido começa a se transformar e a suavidade começa a dar lugar àquela expressão de angústia. E então, depois de um tempo, ela o recoloca em seu leito, o aconchega no travesseiro e finalmente vem ao encontro do empresário. E se aproximando com o seu sorriso largo, diz a ele assim: irmão, aqui estou
que posso ser útil. E ele então olha para ela e diz assim: eu não consigo entender por que a senhora faz isso. A senhora não tem vínculo algum com essas pessoas? E eu fiquei aqui observando a sua atitude para com aquele ser. E a senhora acariciava ele com tanto amor, com tanta dedicação, que parecia que suas mãos iam saindo fluidos, que foram adentrando aquela criatura, levando a ele o bálsamo. E ele foi se transformando, deixando aquele semblante de dor e de agonia pelo semblante do alívio, que parece que as suas mãos ofertaram isso a ele. Por que a senhora faz isso, irmã? Ela então ouve a pergunta, daquele empresário e diz a ele assim: mas isso é fácil, responde ela. É que na verdade eu tenho um desejo imenso de um dia poder ficar frente a frente com Jesus. E eu sei que essa oportunidade vai ser única, ímpar. E eu preciso aproveitá-la da maneira mais intensa. Então eu quero abraçá-lo com todas as minhas forças, para que ele possa sentir o amor e o carinho que eu trago por ele. E enquanto eu não posso fazer isso em Jesus, eu tenho treinado em nossos irmãozinhos. O empresário ouviu, não disse mais nada, ele entregou o cheque e foi embora. No mês seguinte, como era se esperar, ele retorna mais uma vez para a nova doação. E assim que ele se apresenta ali na recepção, a freira que ali atuava rapidamente vai em busca de Madre Teresa para que não espere novamente. Só quando elas voltam à recepção a passos largos, elas notam que ele não está por ali. E elas então vão procurá-lo, e Madre Teresa, para sua alegria, o encontra em uma das salas, onde haviam muitos assistidos. E ele estava ao lado de um dos leitos, acariciando a cabeça do assistido que ali estava. Acariciando de um jeito um tanto quanto desengonçado, sem muito jeito para aquilo, mas acariciava. E ele fica ali durante alguns instantes, passando a mão no cabelo daquela pessoa, e aí depois ele então para e vem ao encontro de Madre Teresa. E se aproximando, Madre então diz a ele: que bom, meu filho, que bom saber que você já está doando amor a essas criaturas. Ele então responde a ela: não, minha irmã, ainda não, mas eu estou treinando. Então fica aqui o convite para que nós comecemos a treinar o ato de doar amor às criaturas, para que nós possamos nos esforçar dia a dia para que o amor faça parte da nossa existência, para que possamos olhar para o outro como um irmão a caminho, que precisa do nosso auxílio, que precisa do nosso melhor. Só assim estaremos reescrevendo a nossa trajetória na Terra. Só assim estaremos fazendo dessa a melhor das nossas encarnações. Que possamos ir firmes, sempre amparados por Jesus, baseados na doutrina espírita, e tendo a certeza que tudo só depende de nós. Vamos firmes, que Jesus nos abençoe e que possamos treinar bastante para que o amor se torne hábito em nossas ações. Muita paz e que Jesus nos abençoe sempre. Fiquem com Deus.